Bem-vindos a mais uma edição do Beto no Mundo, a série que mostra a diversidade natural e cultural do planeta. No nosso 50º episódio, para marcar esse número especial de meia centena de apresentações, eu escolhi a ilha da Córcega, no meio do Mediterrâneo. Vocês me conhecem, eu já circulei por 139 países nos 6 continentes, sou apaixonado por viagens, desvendar novos destinos e compartilhar aqui com vocês. Desde 1988 que eu conduzo a Trip and Travel, agência de viagens que representa o STB, Student Travel Bureau aqui no Rio Grande do Sul, e desde 2016 nós tivemos a chancela do Virtuoso, concedida às melhores agências do planeta. Os nossos Grand Tours, viagens de imersão cultural, foram concebidas em 1994 pelo Monsieur Roche, historiador e humanista francês, e desde então nós fazemos nossas viagens onde desvendamos a história, a geografia, a arte, diferentes partes do planeta que a gente foi compondo esse mosaico que vocês estão vendo aí na tela, que já corresponde a 80% do nosso fascinante planeta Terra. Aline Roche, a neta do Missei e Madame Roche, eu chamo ela para falar com a gente. Olá, boa noite a todos. Tudo bom, Aline? Tudo. Que lindo tudo isso, né, Beto? Eu estava aqui te ouvindo e também pensando o orgulho que o Monsieur Roche e a Madame Roche teriam de estar vendo todo esse legado, todas essas viagens, de alguma forma, sendo continuadas. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu desejo a todos uma enorme e linda viagem à Córcega virtual na noite de hoje. E, Beto, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Foi um mês de julho, no meio até com 14 juillet, né, com a queda da Bastilha sendo comemorada. E foi um lindo mês de muitas lembranças, muitas recordações, e sempre torcendo para que essas viagens possam acontecer presencial e que a gente possa estar juntos o mais breve possível. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Beto. Obrigado, Aline. E muito obrigado, foi graças a Aline que nós tivemos a participação especial do Grégory, falando sobre a Revolução Francesa, diretamente de Paris, e do professor Ian, falando sobre a sua Lorraine natal. E também a gente agradece ao longo desse ciclo a participação da Veronique, que em várias ocasiões também contribuiu. Muito obrigado, Aline, e nos muito orgulha continuar o legado dos teus avós. Muito obrigada, Beto. Boa noite a todos. E então vamos para a Córcega. Então, a Córcega, desde a divisão em 2016 que a França fez em 18 regiões, a Córcega é uma delas, e é a 4ª maior ilha do mar Mediterrâneo, depois da Sicília, Sardenha e Chipre. Ela tem uma área de 8.681 km². São 183 quilômetros aqui do Cap Corso ao norte até Bonifácio ao sul e 83 quilômetros de largura, entre a parte mais ocidental até a parte oriental. Ela tem 1.000 quilômetros de costa, dentro desses 1.000 quilômetros, 300 são de praias. É uma ilha muito montanhosa, o Monte Cinto é o maior pico da Córcega, com 2.700 metros. E ela tem 20 montanhas com mais de 2.000 metros de altitude. Então, essa é alguma das imagens que a gente tem do coração, do interior da Córcega Profonda. Uma ilha onde 1/3 do seu território é protegido como parque nacional, então é um grande paraíso para montanhistas, para caminhadas, então de se viver
esse meio natural bem preservado. A maior parte do turismo ele vai para a costa, para as praias, né, deixando esse interior ainda mais intocado. Eu tenho a minha personal, que é a Sabrina Schirmer, que ela é ultramaratonista e faz trilhas de longas distâncias, né? E um dos destinos de desejo dela é a Córcega, porque ela tem essa trilha que se chama GR20, é uma caminhada que atravessa aqui do noroeste da ilha até o sudeste. São 180 quilômetros, é considerada uma das mais difíceis pelos caminhos íngremes. Ela tem uma altimetria, se tu considerar o que tu sobe, o que tu desce, né, de 12 mil metros, são 12 quilômetros na vertical essa trilha. E passando por toda essa parte do interior intocada. Ela leva de 6 a 16 dias, aqui alguma das vistas que a gente tem ao longo do percurso. Então, além de tenda, né, tem refúgios que é possível utilizar. E falando um pouco retomando a história, né, então ela remonta a ocupação da Córcega a 9 mil anos antes de Cristo, ou seja, ou mais de 10 mil anos de ocupação humana, né? Com os primeiros sítios paleolíticos de pedra, esboços de esculturas achados na região de Porto Vecchio, que eu vou estar mostrando para vocês. E temos um esqueleto da Ladam de Bonifácio, datado do 6º milênio antes de Cristo, ou seja, com certeza, 8 mil anos nós temos de vida humana na ilha da Córcega. Pela sua posição estratégica, aqui nós temos a Córcega, a Sardenha, a Sicília, ou seja, no centro do Mediterrâneo Ocidental, né? Então ela teve sempre uma importância muito grande nas rotas marítimas dos fenícios, dos cartagineses, né? Os gregos, aqui a gente vê um mapa com as colônias gregas no primeiro milênio, né? E nós vamos ter aqui a Lália na costa leste da Córcega. Então, a primeira cidade ocidental, né? Nós vamos ter no século VI a.C. E com a conquista da costa, o povo local vai se refugiar nos montes, né? Então, ao longo de toda a nossa história, nós vamos ter uma ilha onde vai estar mais exposta junto à sua costa, né? E um interior mais bem preservado. Os gregos, né, que construíram a Lália no século VI, eles vão ser expulsos por uma conexão etrusca cartaginesa, né? Depois eles voltam, né, com os gregos de Siracusa e fundam portos siracusanos em Porto Vecchio, né? Então, é aqui na costa leste, né, que nós vamos ter, ao longo do século VI e V, antes de Cristo, as colônias gregas. Finalmente, vai crescer o novo poder na península, que são os romanos, e eles vão, na Primeira Guerra Púnica, que é contra os cartagineses, tomar a Córcega, né? Então, a Córcega, pelos próximos 7 séculos, vai fazer parte do Império Romano e vai ter sua importância. Os romanos não vão fazer grandes investimentos em infraestrutura, mas eles vão manter a Córcega para que os inimigos não a tenham, né? Então, está dentro da sua área de influência e, assim, vai permanecer durante 7 séculos. Né? Então, nós vemos que dentro do mundo romano, né, e tão próximo à Península Itálica, a Córcega tinha essa posição muito importante, né, de permanecer, de não ter forças inimigas ali nas barbas da Itália.
As ruínas romanas de Aléria, elas foram construídas sobre o sítio grego de Alália, né, que começou no século VI a.C., né? E depois nós vamos ter os vândalos, né, com a queda do Império Romano. A ilha vai ser tomada pelos vândalos, eles vão ficar um século, e vai ser uma base para eles conquistarem o norte da África, né, onde eles vão ficar aqui, que a gente viu na Tunísia, durante mais de um século. E depois o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, na divisão que houve em 395 entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Ocidente cai em 475, o Império Romano do Oriente vai permanecer durante 1000 anos ainda como o Império Bizantino. E eles retomam a Córsega, né, e que vai fazer parte daí durante mais um tempo ainda do Império Romano, agora do Oriente. Os godos e lombardos vão saquear a ilha, deixada indefesa pelos bizantinos, e a partir do século VIII, com os árabes que conquistam o Oriente Médio, conquistam o norte da África, vão começar a fazer sua expansão no Mediterrâneo e a Ilha da Córsega vai estar exposta às incursões mouras ao longo de vários séculos. Em 774, Carlos Magno, né, vai vencer os lombardos, né? Então, durante alguns séculos, ela teve sobre o povo lombardo, né? E passa assim sobre a jurisdição dos francos. E uma das ações de Carlos Magno é ceder o sul da ilha para o Marquês Bonifácio da Toscana, que vai construir em 828 uma fortaleza, né, para resistir aos mouros. E ali nós vamos ter, então, a fortaleza de Bonifácio, que a gente vai mostrar para vocês, e os saracenos, ou mouros, né, como eram chamados os árabes no norte da África, vão se manter com alguma base nas ilhas até o ano de 930. Aqui nós temos Bonifácio, né? E seguindo nessa linha histórica, em função dessas disputas entre as famílias e os principados que dominavam a Córsega, optaram, né, as famílias locais, né, para ter o papado como controlador ou como aquele para dirimir as discórdias, né? E o papado, no século XI, vai entregar a administração da Córsega para Pisa. Aqui a gente vê a igreja de Arenho, em estilo românico pisano, testemunho desses 2 séculos, né? Aqui a igreja da Trinidade, 2 séculos de dominação de Pisa, né? Então, Pisa, né, de 1050 a 1285, ela, num período que ela foi uma grande potência marítima, né, com seus braços pelo Mediterrâneo, ela dominou a Córsega, que estava na sua frente. Uma outra potência da Península Itálica, que vai se desenvolver junto com Veneza, né, como grande potência marítima, que é a República de Gênova, já tinha um pé na Córsega. Em 1284 ela vence os pisanos, né? E com isso a Córsega passa a ser genovesa por 500 anos, né? Então vocês veem que de francês aqui nós tivemos um período dos francos, né, com Carlos Magno, mas a sua história, a maior parte da sua história, está ligada à Península Itálica, né? Inclusive o latim vai ser a língua adotada, e o corso, que é a língua local da Córsega, né, a língua nativa, é oriunda do latim. Em 1451,
nasce Cristóvão Colombo, genovês, isso ninguém nunca tinha ficado claro, né, talvez por motivos estratégicos dele, de biografia, né, mas se acredita, uma das versões é que ele tenha nascido em Calvi, na Córcega, né, que foi território genovês durante 5 séculos. Então, talvez seja a terra de Cristóvão Colombo. Quando a gente esteve em Gênova, na cidade mesmo, também a gente viu uma casa de Cristóvão Colombo lá. Então, pelo menos uma ou outra pode ser a versão real ou não. Então, essa aqui é a belíssima Calvi, e depois Bonifácio. Tem um personagem só que eu quero que vocês gravem o nome, que é Pasquale Pauli, ou Pascal Pauli. Né? Ele nasceu em 1725, morreu em 1807, considerado o herói da pátria corsa. Então, ele vai liderar os levantamentos populares em oposição à dominação genovesa, né? E depois contra os franceses. Ele foi presidente da breve República da Córcega, que durou de 1755 a 1770, quando toda a ilha esteve sob domínio dos corsos, exceto Calvi e Bonifácio, que sempre permaneceram até o final do século XVIII, né, nas mãos dos genoveses. Aqui nós temos o busto do Pascal Pauli. Em 1755, o povo da Córcega ratifica uma constituição que proclama a Córcega uma nação soberana, independente da República de Gênova. A primeira constituição escrita sobre os princípios do iluminismo, 1755, em 1776, 1776, nós temos a independência dos Estados Unidos, e ele é mencionado, né, que a Constituição americana ela toma também como base a Constituição da Córcega. Pasquale Pauli, o novo presidente, autor da Constituição, ocupou-se em construir um Estado moderno e fundou a Universidade de Corte. Corte é no coração da ilha. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o centro espiritual, o centro cultural da Córcega, que é o seu interior. Né? Então, vocês vão ver que ao longo da costa nós vamos ter as cidades genovesas, né, que durante 5 séculos, depois a dominação francesa, mas se a gente quer buscar a alma da Córcega, é no seu interior. E a capital política e cultural é aqui a cidade de Corte, né, que então, da costa se sobe e se tem esse emaranhado de construções de pedra com a fortaleza em cima. Então, aqui nós temos Corte, aqui nós temos Calvi, Bastia e Bonifácio e Ajaccio, que são as cidades que eu vou estar mostrando para vocês. A gente entrou por Calvi, seguimos para Bastia, visitamos Corte, Bonifácio e terminamos em Ajaccio. E de lá a gente embarcou de volta para Paris. A gente veio de Nice para Calvi e fomos de Ajaccio para Paris. E esse é um roteiro que eu aconselho para quem for visitar Córcega, um itinerário de 7 a 10 dias. E, então, nós vamos ter esse breve período de uma república, de 1755 até 1770. Em 1764, os genoveses, se dando conta que eles não estavam conseguindo recuperar a Córcega, que foi tomada pelos nacionalistas, né, Pascal Pauli e o povo local, corso, né, enquanto que os genoveses eram uma força estrangeira, né, que já estava dominando há 500 anos, mas era estrangeira, e a Gênova, que tinha
enriquecido durante as grandes navegações, como emprestando dinheiro para a Espanha, já estava no século XVIII com grandes dívidas com a França, e ela entrega a Córcega para a França, né? Então, uma forma de fazer caixa e uma forma de outro poder recuperar a força da ilha. Em 1768, os franceses anunciam publicamente a união da Córcega com a França, né? Então eles tiveram esses 4 anos aí para se armar, né? Enquanto isso nós estamos ainda com a República da Córcega, né? E vai ter uma batalha final em 1769, na Batalha de Ponte Novo, 12 mil corsos contra 30 mil franceses. Os corsos são derrotados e a Córcega torna-se oficialmente uma província francesa em 1770. Então, essa aqui é a Ponte Novo, onde teve essa batalha. E neste mesmo ano, em 1569, nasce em Ajaccio Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte tinha pais corsos, e ele nasce no início da dominação francesa, e ele vai ter toda a sua formação na cultura francesa, e ele vai voltar, vai dar as costas à sua à ilha natal, sendo que a Córcega não vai ter nenhum benefício durante a grande construção do Império de Napoleão, né? Ele abandona a ilha aos 9 anos, vai para a Academia Militar na França, e lá, na França continental, né, e lá desenvolve toda a sua carreira, né? Então, aqui nós temos um mapa de 1770, onde mostra a França com a recém-adquirida Córcega, comprada dos genoveses que estão aqui. Então, vocês veem que a Córcega está muito mais próxima de Gênova do que da França. Então, nós temos aqui, desde 1770, durante os 250 anos, a Córcega integrada à França. Então, novamente, para a gente visualizar a nossa ilha, nós temos Calvi, nós vamos visitar São Florent, subir até o norte do Cape Cod, Bastia, Corte, Bonifácio e Ajaccio. Então, é uma ilha que dá tranquilamente para ser percorrida muito bem nesses 10 dias. Eu aconselho 2 noites em Calvi, 2 noites em Bastia, 4, mais 2 noites em Bonifácio, 6, mais 2 noites em Ajaccio, 9, né? Então, 8, né? 2, 4, 6, 8. Então, de 8 a 10 noites se visita toda a ilha. Então, pode-se vir de avião ou também de barco. De Bastia se vai a Livorno, na Itália, de Calvi se vai para Nice, e Ajaccio para Nice e Marseille, né, que são os grandes portos na parte continental. Então, bem-vindos a Calvi. Então, Calvi que está aí. O itinerário todo. Então, Calvi é uma das minhas cidades prediletas na Córcega, foi por onde a gente chegou, por onde eu me encantei, né? A Baía de Calvi, a sua cidadela, a sua fortaleza, ela é capital da região norte da Córcega, que é chamada Balagne, né? É a cidade da Córcega mais próxima da França, e ela tinha essa antiga fortaleza genovesa, né, com sua cidadela construída no topo do penhasco rochoso. Então, sua história remonta a muitos séculos antes, né? Ela foi fundada pelos romanos no século I, foi destruída pelos saracenos, né, nas invasões, nas ocupações das conquistas marítimas dos árabes, na tentativa de controle do Mediterrâneo. Ela renasce sob o domínio de Pisa e vai
atingir seu apogeu após a conquista genovesa, que é em 1278. Né? Se a gente fosse visitar Calvi no século XV, nós imaginaríamos que nós estávamos na Península Itálica, em Gênova, era uma cidade totalmente genovesa. Né? Tanto que os corsos não tinham direito de acesso às cidades genovesas. As cidades genovesas, elas eram cidades do controle governamental externo, né? E por isso que a cultura corsa fica no interior e por isso que o povo corso tem uma ânsia de independência, de maior autonomia, em função dessa sua longa história de opressão. Então, aqui a marina, as fortalezas e lá em cima a cidadela. E pela sua posição, né, como um dos portos de entradas na ilha, ela foi muito disputada. No século XVI, nós tínhamos o Henry de Navarra disputando com Carlos V da Espanha, parte da hegemonia europeia e mediterrânea, né? Então eles vão disputar aqui em Calvi. E depois, no século XVIII, após a França tomar a Córcega, né, cedida pelos genoveses, vai ter um contra-ataque no final do século XVIII com o Lord Nelson. Né? Então, o Pascal Paoli recebe as forças do inimigo do francês, que é a Inglaterra, né? E eles vão tomar aqui Calvi durante alguns anos. Então, aqui a gente está subindo para a cidadela, ali em cima a parte da cidadela, e aqui há um monumento remetendo ao Cristóvão Colombo. Muito gostoso é ficar na parte da marina, então aqui é os restaurantes, para um happy hour, para o jantar de uns bons frutos do mar. Né? Então, a gente tem vista para as embarcações, vistas para a cidadela, e fazendo com que seja um recanto extremamente agradável. A gente que gosta de praia, de vela, de barco, né? A Córcega é um paraíso para os velejadores. Aqui a marina de Calvi. Aqui há essa promenade com os seus muitos restaurantes. E aqui à minha direita vai estar a cidadela. E as montanhas do entorno, né, do coração da Córcega sempre estão presentes. A ligação do mar e montanha, sol e rocha, com algumas montanhas com os picos nevados ao fundo. Então, não é possível fazer de barco, né, toda a ilha circundando ela. Então, nós vamos ter vários portos e marinas ao longo dos 1.000 quilômetros de costa dessa ilha montanhosa que nós vemos. Uma questão é a vendetta. Vocês já ouviram falar da vendetta? Então, vendetta é a vingança. Né? Então, existem vários povos mediterrâneos, né? E na Córcega, que ela tendo estado sob domínio estrangeira a maior parte da sua história, eles desenvolveram sua própria maneira de regular seus desentendimentos, ou seja, a justiça feita pelas próprias mãos. Então, todo um código de honra de umas comunidades tradicionais, né, quando era ofendida a honra, seja por questões humanas, né, contra a mulher, desacato à autoridade do homem, problemas de divisa de territórios, né, vão levar eventualmente a essa disputa, a morte, e essa morte, né, a vítima vai estar eles vão colocar no varal a roupa manchada de sangue,
até que a sua morte seja vingada. E a morte só é vingada com nova morte. Então, o vendetta a minha família foi ofendida, né? Então nós vamos nos vingar da família do rival, a família rival depois vai se vingar de novo de nós deles, e assim por diante, continuava por gerações. Os incidentes de vendetta atingiram um pico no século XVIII. Imagina que numa população de 100 mil habitantes, tinha 900 pessoas foram assassinadas nessas disputas entre famílias. 1%, né, da população, 100 mil, 10 mil, né, em torno de 1% perdendo as vidas nessas disputas. Né. E durante o século XIX, uma vendetta muito grande ameaçava desencadear uma guerra civil, que foi só impedido por um tratado de paz assinado pelas 100 famílias, né, em 1879. E até meados do século passado, ainda houveram registros de vendetta, o último em 1954. Então, em qualquer literatura que vocês leiam sobre a Córcega, sobre o espírito corso, sobre as tradições locais, vai se falar da vendetta tão presente. E essa imagem aqui é da peça Vendetta Corsa, né? Uma peça teatral, direção do meu primo Júlio Cotti. E a gente indo pelo interior, saindo de Calvi, indo para o interior, a gente vê todo esse mundo rural, né? Principalmente aqui na região da Balanhe, que é considerado Jardim da Córcega, com as plantações de laranjeiras, limoeiros, videiras. Olha que lindo que é os pequenos povoados do interior da Córcega, né? Sempre no topo da montanha, e lá embaixo o azul mediterrâneo. Numa região mais árida, onde só funcionava para os pastores de cabra, que é a região dos Agriates. No século XIX, a miséria era muita na Córcega e muitos emigraram. Né? E sendo que essa região foi onde mais emigraram, devido a essa dificuldade, imaginem, né? só rocha, né? E a França tinha suas colônias no norte da África, Marrocos, a Tunísia, a Argélia, né? E para lá muito dos corsos vão ir, e principalmente dessa região da Balanhe. Queria mostrar uma outra cidadezinha para vocês, Saint-Florent. Olha só que lindo que é Saint-Florent, num dia ensolarado. Nós vimos Saint-Florent assim mais nublada, né? Então ela leva o nome do soldado romano local que foi convertido ao cristianismo e martirizado. Então, de carro é uma ilha que se pode fazer, né, self-drive, né? Então a cada uma hora tu vai ter um povoado legal para parar, para tomar um café, para sentar numa mesa, né? E aqui em Saint-Florent, em 1284, né, próximo daqui, que teve a Batalha Naval de Melória, onde passa o poder de Pisa, que estava dominando a ilha por 2 séculos, para os genoveses, que vão controlar pelos próximos 5 séculos. Ao longo das nossas apresentações, principalmente na última, nós falamos dos vinhos, os vinhos da Borgonha, o vinho da Alsácia e da Champagne. E aqui, na região em torno de Patrimônio, da cidadezinha de Patrimônio, por sua igreja aqui do século XVI, que nós vamos ter os mais renomados vinhedos da Córcega. E nesse ponto onde a gente vai está entrando no Cape Corse, eles produzem a casta Muscat, e é a primeira região de apelação de origem controlée da Córcega, em 1968, aqui em Patrimônio. São 35 produtores que cultivam 600 hectares de vinhedos.
os vinhedos que já vêm desde a época da antiguidade, né, plantados pelos gregos, mantidos pelos romanos e desenvolvido até hoje. Então, aqui nós estamos seguindo nós estamos entrando no Cabo Corso, que é aquele braço de montanhas totalmente sinuoso, passando por cidadezinhas encantadoras como Nonza. Então, a gente saiu aqui de Calvi, vamos fazer todo esse caminho aqui até Bastiat. Então, aqui, né, no detalhe, olha só o que é cheio de curvinhas. A Maria Teresa Jacquemus jamais esqueceu essa viagem. Ela tem em si uma lembrança muito grande, principalmente aqui, quando começa a fazer o zigue-zague, ela deitou no chão do ônibus, né, e fechou os olhos, porque ela ficou muito incomodada com as curvas, né? Então, é uma viagem daquelas que, para apreciar a natureza, né, e com as suas entranças e saliências, né, ao longo das montanhas. Sabe, tipo quando a gente vai de Galópolis para Caxias do Sul? Mais ou menos isso. Mas com o mar Mediterrâneo embaixo e as montanhas ao cimo. Aqui nós temos a Marina de Scalo, em Pino. E aqui a gente começa a contornar e ao longo de todo o caminho a gente vê as torres genovesas. Tem 63 dessas torres, né? Então, além das cidades bases, né, com as suas fortalezas de Calvi, Bastiat, Bonifácio e Ajaccio, né, em cada uma das possíveis entradas, né, nós vamos ter as torres de proteção, uma série de defesas construídas pela República Genovesa entre 1530 e 1620 para conter os ataques de piratas. Erbalung, olha só que bonitinho, é um pequeno porto de pesca em torno de uma das torres genovesas. A gente pernoitou aqui em Erbalung, né, toda uma córcega bucólica, né, aqui é a torre. Falando sobre qualquer também tema sobre a Córcega, se fala sobre a grande diáspora. A gente já falou da diáspora dos libaneses, a diáspora dos armênios, a diáspora dos judeus, né? E com a Córcega vai acontecer a mesma. Imagine uma ilha com recursos limitados, uma agricultura difícil, sem indústria, e um século XIX que foi bastante difícil economicamente, vai fazer com que os jovens partam da ilha, né? Então, a grande diáspora, na segunda metade do século XIX até o primeiro século XX, eles iam para onde? Para a França continental, para as colônias francesas da Argélia, Tunísia, Marrocos, né? Para a América do Sul, Peru, Venezuela, tem comunidades de cursos, né? Em 1900, aqueles que iam para a França continental, uma das oportunidades era ir para o exército, né? Ou administração colonial no norte da África. 20% do exército da administração colonial eram constituídos de cursos, né? E ao longo desses 100 anos, estima-se que 800 mil cursos emigraram, né? 60% para a França continental. Para vocês terem uma ideia, em 1884, a ilha tinha 280 mil habitantes. Um século depois, ou quase um século depois, estava reduzida a 170 mil. Né? E dentro dessa Córcega, né, onde nós vamos ter o povo corso e vamos ter os descendentes dos genoveses, dos franceses, né? Ela ainda é falada por 100 mil pessoas. A população hoje é 330, então 1/3 da população ainda fala a língua corsa, né, que é uma língua que está em perigo de extinção. Então, para a gente ter uma ideia, população 340 mil habitantes, 190 mil são nascidos na ilha. Os outros
quase a outra metade, eles são vindos de fora, né? Então, 28% vieram da França continental, né? 10% de imigrantes, a maioria dos imigrantes marroquinos, depois portugueses. E os corsos que saíram da ilha para onde foram, né? Grande parte foi para a França continental, sendo que a maior comunidade se encontra em Marseille. E Marseille tem 200 mil corsos, né? Ou seja, é a maior cidade do que qualquer cidade da Córcega, sendo que Ajaccio, a capital, tem apenas 70 mil. Tudo isso, né, essa dominação estrangeira, essa necessidade de manter sua cultura, faz com que o povo corso tenha um espírito insular e independente. Vamos conhecer Bastia. Então, de novo aqui, Calvi, Bastia. Então, ela foi fundada em 1372, já no período genovês, como uma fortaleza. Então, vem do nome Bastilha, que é fortaleza, né? Vem Bastia. Olha só que bonita que ela é, né? Desde 1452, Bastia foi a capital da Córcega. Então, durante o período genovês, né? Bastia, que era a cidade mais importante, a sede do governo. Então, e ela vai se desenvolver ao longo dos séculos, sendo que o que a gente vê como legado arquitetônico, né, é do período século XVII e século XVIII, quando ela passa às mãos dos franceses, né, 1764. O Pascal Pauli, em 1770, ele perde a batalha de Ponto Novo, ele se refugia na Inglaterra. Em 1789 temos a Revolução Francesa, ele volta, se desentende, né, com os rumos da Revolução, busca apoio inglês. Em 1791, o almirante Nelson toma dos franceses, né, em Calvi e Bastia e Ajaccio, e após um cerco de 2 meses, né, então Bastia, né, que ainda era a capital da Córcega, né, vai ter uma monarquia anglo-corsa, né, com o Pascal Paoli, né, até que em 1796, né, vai ser retomado pelos franceses. Em 1811, Bastia deixa de ser a capital e passa para Ajaccio. Bastia é o 4º maior porto da França, e daqui que saem as embarcações que ligam a Córcega com Livorno, na Itália. Descendo em direção a Ajaccio, a gente passa por Cargese, que eu coloquei aqui porque ela tem uma peculiaridade, é um nicho grego dentro da Córcega, né? Em 1663, os otomanos eles tomam o Peloponeso, e os genoveses, que tinham vários portos no Mediterrâneo, eles vão receber os exilados, aqueles que não quiseram, os gregos que não quiseram submeter aos otomanos, e vai instalar em uma das suas regiões, né? Então, Gênova, Córcega, como parte do território genovês, vai receber os gregos, e aqui em Cargese nós temos essa comunidade de descendentes dos gregos. E no entorno dela nós temos as Calanques de Piana, que é a parte do litoral corso tombado como Patrimônio Mundial da Unesco. E, finalmente, vamos para Ajaccio, atual capital provincial e maior cidade da Córcega, né, fundada pelos genoveses em 1492. E esse forte que a gente vê, estrelar, né, ele vai ser construído depois de 1559, porque entre 1553 e 1559, um líder corso, ao longo de toda a história da Córcega, nós vamos ter movimentos independistas de autonomia, onde vão utilizar inimigos dos ocupantes, né, para algum tipo de aliança. Na época, então,
Gênova controlava a Córcega. Esse líder nacionalista Sampiero Corso vai receber o apoio dos franceses, os franceses que queriam, disputando também a hegemonia mediterrânea com a frota espanhola, né? Eles vão tomar aqui Ajaccio durante 6 anos, de 1553 a 1559. Então, aqui nós temos a capital de Ajaccio, terra natal de Napoleão Bonaparte, né? Então, a maior cidade da ilha. Foi a que eu menos gostei, talvez por ser maior, né, e menos pitoresca que outras. Outra questão que nós temos que conversar é sobre a máfia, né? A Córcega, a mais bela ilha do Mediterrâneo, também possui a maior taxa de assassinatos per capita da Europa. Era uma ilha, né? Por isso que a ilha ainda é vista como refúgio de máfia, que de fato mandava na Córcega no século XIX, com um ciclo interminável de vendetas e omerta, que é o Código de Silêncio. Mas a máfia da Córcega, em realidade, hoje, ela atua mais na Europa continental, né? Então, eles são originários da Córcega e eles atuam a partir de Marseille. O movimento de independência da Córcega vai existir desde a resistência à chegada dos gregos, dos romanos, dos lombardos, de Pisa, dos genoveses e dos franceses, né? E eles vão ter esse símbolo, que é a cabeça do Mouro, que ela foi usada como bandeira da República da Córcega na época do Pascoal Pauli, de 1755 a 1770, e ela vai retomar, e foi retomada como brasão da autonomia córcega nos anos 70. Então, nos anos 70, nós vamos ter a crise econômica, com a crise do petróleo, e em 1962, a independência da Argélia, e os franceses vão acomodar os Pieds Noirs, que eram os colonos franceses que tiveram que partir da Argélia, eles vão assentar na Córcega, né? Então, tomando terra dos locais e dando uma série de subsídios que vai deixar bastante desagradado a população local. Então, nos anos 70, começa a Frente de Libertação Nacional da Córcega, um movimento político nacionalista de luta armada, e que durante 44 anos vai operar 4.500 atentados, entre eles o que mais se destacou, o assassinato do representante, que era o governador da ilha, né? Até que em 2014 fazem um acordo, eles depõem as armas, entram como partido político, e em 2018, nas eleições legislativas, eles vão eleger a maioria, né? Então, nós temos um parlamento local, uma assembleia legislativa, né, pró maior autonomia, e entre os tópicos principais é a questão da manutenção do idioma e da cultura, de ter o curso nas escolas, e a resistência à especulação imobiliária, porque vem investimentos de fora, tomando as melhores partes da ilha para eles, né, para as grandes redes hoteleiras, né, e que não deixando o dinheiro na ilha, né. Então, tudo isso são as questões principais. É uma ilha onde hoje o turismo é o elemento mais importante, né. A maioria da população que vive turismo e depende de subsídios do Estado é contra a independência. A independência total não interessa aos cursos, porque eles não pagam suas contas, 2 milhões de euros vêm do governo federal para fechar as contas da província, né?
o turismo, que depende muito do turismo francês, né, continental, interessa a Córcega, né? Mas sim ela busca maior autonomia. Queria mostrar para vocês Porto Vecchio, então a Punta del Este deles, né, a praia mais famosa. E terminar por Bonifácio, né? Então, retomando aqui para vocês não esquecer, a gente entra por Calvi, vai a Bastia, Corte, e aqui Bonifácio, na Ponto Sul, fica 12 quilômetros do norte da Sardenha, então dá para se fazer a Córcega com a Sardenha juntos. Então, em 828, né, eu já tinha comentado com vocês, para defender a ilha dos Saracenos, foi entregue ao Marquês Bonifácio II da Toscana, que vai construir uma fortaleza, e a cidade vai levar o seu nome, cidade de Bonifácio, em homenagem ao Marquês Bonifácio II da Toscana. Esta é a cidade mais linda da Córcega. E olha só que dias nós tivemos lá, com esse céu azul, com a cidadela refletindo aqui no fiord de Bonifácio. Então, ela é conquistada pelos genoveses em 1187, ela vai resistir ao cerco de Afonso V de Aragão, da Espanha, em 1420, por 5 meses, mas vai sucumbir às tropas francesas que apoiaram o Sampiero Corso em 1553, durante 6 anos. Então, ela esteve fora das mãos dos genoveses, depois é retomada e só em 1770 passa para as mãos francesas, do qual a ilha faz parte até hoje. Lindo, hein? Coisa mais linda. Nós ficamos num hotel aqui na beira da marina, né? Então, que era legal porque tínhamos a vista da cidadela, mas toda essa ligação com a água, com os barcos, com os reflexos da cidade nas águas. A gente fez um passeio de barco muito bacana, que eu vou estar mostrando para vocês. Hotel Carravel, onde a gente ficou. E isso aqui tem a vista do barco. Então, vista do barco, a gente entende, né, como onde era necessário, tinha muralhas construídas, o resto era a muralha natural da falésia, né? Então, nós temos um porto, um penhasco naturalmente inacessível, né? Ainda mais com essa questão negativa, né? Faz com que Bonifácio resistiu, né, as grandes, ao longo de 5 séculos, as incursões, né, só tombando aí as forças dos franceses em 1553. Então, mais ao sul de Bonifácio, nós temos as Ilhas Lavese. Então, para quem está de barco, atraca numa dessas ilhas rochosas. Então, fechando esse ciclo francês, queria convidar vocês para o circuito escandinavo. Daqui 2 semanas, não volta às férias, né, a gente retoma com a Suécia, depois a Noruega e a Dinamarca. Então, a gente deixa a França e seguimos para a Escandinávia. Então, a Suécia vai ser o nosso 51º episódio, né, no dia 2 de agosto. E nós seguimos com programação até dezembro. Então, quem por acaso está entrando pela primeira vez, me manda uma mensagem para este número ali no WhatsApp, o seu nome, que eu te coloco dentro do grupo para receber os convites e as gravações. Todas as gravações vocês podem
ver no YouTube, né, no nosso canal Trip Travel Tour. Então, com isso, eu paro a minha apresentação aqui e queria ouvir a opinião de vocês de o que acharam da Córcega, né? Betinho, eu amei a Córcega. Tu voltou lá depois de 2006? Não, só hoje. Hoje é a minha primeira volta à Córcega virtual, né? Olha, eu vou te dizer que eu tenho muita vontade de voltar. Eu amei aquela ilha, que coisa bem linda. Eu estava comentando antes, eu tenho uma foto da Córcega que tu olha, para um lado tu olha tem mar e o outro tu olha tem uma montanha nevada, assim, sabe? Um contraste. Num lugar tão pequenininho, ter duas, digamos assim, situações climáticas tão diferentes. Muito linda aquela ilha. Não, e as cidades, as fortalezas, né, todas elas, principalmente Bonifácio, que eu acho bárbaro, Calvi, que foi a primeira, essas as minhas duas paixões, mas bastante também. E eu gosto de assim, que a gente tem a condição de ver tudo em relativamente curto, né? Então, 2 semanas se tem a situação de se apropriar da ilha, né? Eu achei uma experiência fantástica. E olha que eu estava de pé quebrado. Exato. Era eu e a Verinha, as duas avariadas naquela viagem. Sim, a Verinha que ela quebrou em... Aix-en-Provence. Ela não quebrou, ela torceu o tornozelo em Aix-en-Provence. É isso aí. Como era o nome daquela passagem nas montanhas que nós fizemos? Lindo, lindo. E fizemos a pé, né, Eleonora? A gente caminhou, a gente desceu do ônibus e fez a pé. Lindo aquele lugar. Qual era o nome? É aquilo que eu mostrei ali depois de Cargese, que é a cidade grega, é aqueles Calanques de Piana. Foi lá? Eu tenho um choque aqui. Já acabou a apresentação? Eu me preparei pelo menos 1 hora a mais, ou talvez 2. Agora estou em choque, não sei o que falar. Ele fez uma apresentação do tamanho da ilha. Tem convidados hoje, hein, Beto? O que aconteceu? Não, a gente não tem nenhum córcego, né, para nenhum convidado especial. E o Napoleão, podia ter chamado o Napoleão para dar um depoimento do além. Não, e só hoje que eu vi que a peça de teatro do Júlio chamava A Vendetta Conte. Daí eu me lembrei de chamar o Júlio Conte, meu primo, mas não, daí já foi... Muito em cima. Da hora, né? Beto, nós temos uma pergunta aqui, não sei quem fez, porque está como participante. Por que Bonifácio um nome português? Bonifácio quer dizer, eu não sei da onde o Marquês Bonifácio II ele recebeu o seu nome, né? Mas era o nome do Marquês toscano, né? Que era Marquês Bonifácio II. Só essa pergunta, não temos mais nenhuma. Calacum. Beto. Oi. Marilena, adorei. Gente, a Córcega. Essa que está falando aí, a Maria Helena Galdinski. A sua neta. A Galdinski. Ela faz eu um amei. trabalho... Ela faz... Amei, eu quero muito ir à Córcega. Muito, amei. Parabéns, adorei. Amei. Tá, legal. Beto. E eu queria... Não, mas fica aí na tela, porque eu queria agradecer a Maria Helena, que ela faz em todas as nossas ações de solidárias, ela faz com as suas belas mãozinhas, tricô, crochê, umas roupinhas super cute, né? Que a gente entrega para os angolanos, haitianos, né? Que eles adoram, né? Então, parabéns ali pelo teu bom gosto, né? E pelo talento, além do carinho solidário. Meu prazer está em fazer, Beto.
E a atuação também é perfeita. Muito obrigada. Eu amei, amei, amei. Um beijão, Beto. Um beijão a todos. Beijão. Beto, quando é que vai ser a próxima ação solidária? Deveria ser agora no final do mês, mas em função de férias a gente vai estar colocando para a primeira semana de agosto. Tá, vou ver se eu descolo umas meias de lã com a minha mãe para levar para vocês. Não, é legal isso, quando a gente recebe algo feito pelas mãos, né? É muito bacana. Beto, eu lembro na viagem à Córcega que a Madame Sueli estava junto, né? Eu subi com ela. Sim, ela perdeu a mala. Lembra que a mala dela não chegou logo que nós chegamos na França? E ela dizia assim, ai, me aguardem, quando a minha mala chegar, vocês vão ver o desfile de modas. Querida, mas ela lá na Córcega não estava se animando a subir, ela queria ir à corte, que era a cidade das origens dela, da família. Exato. E aí eu acompanhei com ela ficou muito feliz de ir até em cima. E no meio do caminho tinha umas cadeiras para a gente sentar, umas cadeiras na calçada, assim, que a cidade é muito íngreme, né? Na parte que ela queria chegar. Então foi bem legal, estava me lembrando. E é linda, Bonifácio é indescritível, a vontade de voltar. Então, como roteiro, até por isso que eu coloquei várias vezes, né? Então, é uma ilha que a gente pode circundar toda ela, 180 quilômetros de norte a sul, e ela é extremamente fotogênica, né? Que eu imagino que quem conhecia ela deva ter, espero ter transmitido isso pelas minhas fotos. É uma pergunta sobre a comida, Beto. Eu ia falar isso, que entrou agora uma pergunta sobre a comida, se é uma mistura italiana e francesa. Então, a comida é muito nossa, em função de toda a sua costa, né? Muitos frutos do mar, né? E a sonoridade é italiana, né? Pelo corso, né? Então, puxa mais para o italiano do que para o francês, uma língua latina. E a gastronomia, ela tem um pouco dos duas, né? Então, ela tem a sua tradição francesa dos últimos 2 séculos, né? E muitos elementos, né, que permaneceram também da culinária genovesa, né? Então, é um pouco é uma comida mediterrânea, né? Se a gente for resumir. Não é lá que tem o peixe-espada, de perto? O peixe-espada sendo um item assim, muito importante do cardápio. Eu não sei se estou fazendo confusão entre Córcega e Sardenha. Eu sei que um dos dois tem o peixe-espada, é rei. Não me lembro. Depois eu coloco no... Beto, quando a gente foi em 2006, a gente foi a esse Porto Vecchio, que eu não me lembro desse lugar. A gente parou em Porto Vecchio e a gente estava na estrada entre Corte e Bonifácio e a gente parou e teve essa vista. Uma dessas imagens ali foi fotografado lá. Tá. As outras foram roubadinhas ali que eu peguei. Tá, mas foi só de passagem, a gente não ficou lá. Não dormiu lá. Ah, tá. Não tenho registro. Mr. Que legal. Tão quietinho aí que ela conta. Então, só... Aí? Ah, tá, olha aí. Eu não conheço a Córcega. E o que tu achou da apresentação, Mr. Calacan? Gostei. É uma ilha linda, né? Linda. Como tu disseste, tem vários ângulos, assim, e essa é a última parte aí onde você mostrou uma visão tirada de um drone. É magnífica. Linda, muito lindo. Muito lindo. Uma pergunta sobre vinhos. Maria Madalena Araújo, como é que você está? Eu te vejo desde a Normandia. Tá
o microfone está desligado. Liguei, tá ouvindo agora? Tudo bem? Tu já conhecia? Okay, tudo bem. Que bom que hoje eu consegui entrar pelo Zoom. As outras vezes eu assisti pelo YouTube, mas adorei, gostei demais e quero conhecer, quero conferir. Não sei se você tem alguma programação para isso, para essa região de novo, né? Vamos fazer sim. É uma ilha que eu quero voltar e também ali na lista. Ai, que bom. Não deixa de avisar. Obrigado por participar. Obrigada, Beto. E vou assistir as outras. A parte da Escandinávia eu já conheço, amo aquela região toda, mas é muito bom. E obrigada, porque isso nos ajuda nessa pandemia, né? Pelo menos a gente viaja com você. É isso aí. A ideia, Maria Madalena, surgiu exatamente isso. Lá em abril, eu acho, ou maio, a gente começou a fazer, achando que ia ser temporário, e estamos aí, 50 episódios já, né? Então, muito bom. Viajando bastante virtualmente para não perder o costume. Exatamente. Por enquanto, esse ano virtual, né? Mas quem sabe o ano que vem vamos presencialmente, né? Há de ser. Há de ser, sim. Fé em Deus. Olha, beijão para todos. Beijo. E um grande abraço e até a próxima. Na próxima eu estarei também. Agora eu já estou estou melhorando para entrar no Zoom, na live do Zoom. Isso aí. Boa noite e obrigada. Obrigado. Eu queria, então, agradecer a presença de todos, né? Então, num episódio mais curto, dessa vez. Beto, perguntaram sobre os vinhos da Córcega, se tem alguma variedade endêmica. Então, não tem endêmica, tem o Muscat, né? Que ele veio da Península Itálica e é mais daquela região norte da ilha mesmo que nós temos a produção, em torno da cidade de Patrimônio, né, que é uma região de apelação de origine contrôlée. Então, lembrando, nasceu em Adjácio, em 1769. Cristóvão Colombo talvez tenha nascido em Calf, em 1451. Pascoal Pauli é o grande líder da independência, né? E a Córcega é uma ilha cujo povo tem um grande senso de identidade, né? E durante um tempo movimentos de autonomistas armados, né? Que deixam uma mancha triste na ilha, né? Mas que agora estão conquistando pelo canal político democrático, né? Então vamos acompanhar o desenrolar da história corsa, que não seja uma vendetta, né? Mas sim uma conciliação de forças, né? Olhando para um futuro onde o turismo e as outras forças econômicas, né, vão levar e garantir a qualidade de vida. Então, em uma ilha que foi muito pobre e que teve uma grande emigração, né? Então, são todos os vários fatores, né, que levam com que necessite, né, desse empenho de forças para um desenvolvimento sustentável, que a gente imagina que a natureza, né? Então, toda essa natureza exuberante e preservada no interior vai garantir esse destaque para a Córcega, a Ilha do Sol. Então, agradecendo a todos, casal Loz, ali, Saft, Calacum, Lenita, a família Pigato, né? E nos vemos, então, daqui 2 semanas. Até lá. Vai ser 4 horas, né, Beto, para compensar hoje. Não, a é longa. Então tá. Tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada.